Oi pessoal, eu fiz algumas guirlandas do Mickey e da Minnie e vou mostrar um pouquinho para vocês como eu fiz. Aqui vocês vão ver no vídeo, tá um pouquinho diferente, que eu usei outra bolinha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações. Para ser a base da guirlanda eu tô usando essa peça de MDF que a gente já compra pronta. Ela é de 25 centímetros, custou R$ 2,50. Pode ser usado assim mesmo, sem a pintura, algumas eu uso assim, mas algumas agora eu tô pintando, porque às vezes aparece um pouquinho embaixo. Então, eu só passei aqui, não lixei nem nada, só passei uma tinta PVA, eu usei essa daqui, verde Natal. Passei uma mão só, ela não ficou bem bonita, mas só para não ficar parecendo a madeira. Para pendurar a nossa guirlanda, eu tô usando uma fitinha de cetim, essa fitinha mais fina. Cortei aqui mais ou menos 35 centímetros, eu dei o nozinho nas duas pontas. E eu só vou prender aqui. Passo aqui por trás e pego, coloco a parte lisa por dentro do nó. Vou ajeitar bem. Quando eu for colocar cola colar o festão, eu já vou esconder também. Vou colar um pouquinho aqui para ficar escondido. Eu tô usando esse festão aqui no Armarinhos Fernando, daqui de Sorocaba. Ele custou R$ 3,40. Agora, sem cortar, eu já vou passar nessa outra parte aqui. Se quiser, pode erguer assim um pouquinho, eu vou erguendo um pouquinho, passo cola. E vou ajeitando. Agora, a gente já vai chegar aqui no... Eu já vou medir aqui, já vou cortar. Então, ficou assim a base. A parte de trás eu não pintei da madeira, só pintei a frente e a lateral. Agora, para fazer o laço, eu tô usando tecido. Tô usando esse tecido aqui de algodão. Esse daqui tem mais ou menos 22, chega 23 por 18. Você pode fazer maior ou menor, dependendo do tamanho da sua guirlanda e do seu gosto. Eu dei uma marcadinha aqui no meio, dobrei ele ao meio, né? Dei uma marcadinha. Vou colocar ele desse lado e vou passar uma costura dos dois lados. Então, eu venho com a parte, vou até um pouquinho mais que o meio. Não precisa passar muito, é bem pouquinho mesmo. E venho com a outra parte, transpassando só um pouquinho também. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Um pedacinho só passando por cima do outro. E aqui eu passo uma costura reta. Não precisa fazer acabamento, zigue-zague nem nada, porque a gente não vai usar. Passei a costura aqui dos dois lados. Agora, a gente vai desvirar. Para que o laço fique bem estruturado,
Eu vou usar, tô usando esse daqui que é uma sobra de alguma coisa, tipo uma espuminha bem fina, que alguém me deu. Mas você pode usar manta acrílica ou a manta R1, que ela também é bem firme, para que seu laço fique mais bonitinho e mais estruturado. Eu tô usando 2 partes dessa para ficar mais cheinho. Para fazer o meio do laço, eu tô usando essa tirinha aqui, do mesmo tecido. Só vou dobrar ela e colar. Ela tá com 12 por 4 centímetros. A gente talvez não use toda essa... Talvez tenha que cortar um pedaço, mas é melhor ter para você poder colar. Essa parte aqui a gente vai fazer uma dobra. Não precisa costurar. Agora, por essa abertura que a gente costurou, né, que a gente desvirou, a gente vai passar o nosso recheio aqui dentro. Se quiser, pode colar aqui, mas eu não colo, não tem necessidade. Essa parte vai ser a parte de trás. Então, ficou assim. Agora, a gente vai usar essa parte aqui. Se você tiver muita dificuldade, pode marcar mais ou menos o meio e dar uns pontinhos. Eu já vou direto fazendo umas preguinhas assim com a mão mesmo. Depois você vai ajeitando o seu laço. Eu gosto de ir fazendo direto. Agora eu aperto aqui de novo. Vou colocar um pouquinho de cola. Segura um pouquinho. Se não quiser usar cola, pode dar uns pontinhos com linha e agulha. Vou cortar esse excesso e vou colar mais um pouquinho para que ele fique bem firme. Agora, onde a gente fez o meio aqui da nossa guirlanda, a gente vai colocar o laço. Centraliza bem. Para fazer essa peça aqui, eu tinha uma pronta que a minha filha me deu, que era tipo uma caixinha. Eram as 2 partes encaixadas, né? Acho que era de guardar alguma coisa. Eu usei uma na guirlanda dela e depois eu tive mais encomenda, então eu tive que improvisar. Você pode comprar as bolinhas prontas, já tem bolinha do Mickey pronta, e cortar. Eu peguei bolinha comum mesmo. Eu tinha uma tinta spray aqui preta, fosca. Fosca não, eu acho que até ela é brilho mesmo, essa daqui. Então, eu tiro essa parte aqui, das pequenininhas também. Se você quiser fazer a bolinha inteira é mais fácil, mas eu queria só metade, então foi um pouco mais difícil. Se for inteira, você só faz um furinho aqui com alguma coisa quente, marca onde você quer as orelhinhas, que vai dar certo. Então, você fura um lado, fura o outro e encaixa com cola quente. Então, eu precisei dividir a bola, ela já tem esse risquinho aqui, vou mostrar nessa. Ela já tem esse risquinho aqui da emenda, então foi aqui que eu cortei. Dá pra cortar com estilete, só que eu achei que escorregava muito, estragava muito a bola, andei estragando algumas. Então, eu cortei com a serrinha que eu tenho aqui, que ela é bem fininha. Eu já usei, eu uso ela pra cortar palito, algumas coisas. Então, eu fui passando nessa divisão aqui e cortei. Eu acredito que também dá pra cortar com alguma coisa quente, com estilete quente, uma faquinha. Mas eu cortei com essa, porque eu já tinha aqui a mais fácil. Depois que eu cortei aqui, vou mostrar nessa maior aqui que tá cortada, que eu agora não vou cortar, que eu já terminei. Essa aqui tá quebrada, por isso que eu não fiz.
Aqui eu fiz duas, marquei onde eu queria que fosse as orelhinhas. Fiz um risquinho com a caneta permanente, uma marquinha. E daí fiz uma pequena... um buraquinho aqui, com o próprio estilete mesmo. Cortei um pouquinho. Com a tesoura a gente não consegue, porque acaba quebrando a bola. Então, fiz duas cavidades para poder colar com a cola quente. Ficou assim, ó. A bolinha já é preta por dentro. Eu só pintei a parte de fora. Coloquei aqui um pinguinho de cola em cada uma, ficou bem firme. E depois só pintei com a tinta spray. Eu vou colar ele aqui, mais ou menos. Ele tem que ficar preso na parte da madeira, então eu vou colocar cola. Para fazer o molde do feltro, eu não imprimo, eu só achei algumas imagens na internet, então eu criei uma pasta aqui com as imagens. E daí eu só abro a imagem, coloco o zoom e deixo do tamanho que eu quero. E copio a imagem, tá? Essa aqui eu acho que eu achei no Pinterest. Então, eu vou deixar um pouquinho menor. E daí eu só venho com papel de seda e coloco aqui por cima. E risco com lápis. Eu não vou fazer tudo agora, mas eu só vou começar aqui um pouquinho. Dá super certo, dá pra ver bem, ó. E eu calculo mais ou menos as imagens para ficar todas do mesmo tamanho. Então, na folha de seda, eu já recorto ela. Coloco em cima do feltro e faço um molde com o próprio feltro. Eu prefiro fazer assim, porque eu acho mais fácil de prender, de ficar fixo aqui. Então, eu pego e corto um só para ser o molde. Prendo esse com alfinete. E só recorto em volta. E daí, depois, para fazer as outras, eu guardo uma peça dessa, né? Uma peça de cada no feltro, para mim poder recortar, que eu acho que prende muito mais fácil, é mais maleável. Eu também coloco o alfinete. Eu acho mais fácil fazer assim. Eu cortei uma mãozinha aqui e vou começar a costurar com a linha preta, só para vocês verem melhor o ponto que eu tô fazendo. E como que eu faço o acabamento para não ficar aparecendo o nozinho. Só vou fazer um pouquinho. Mas você coloca a linha da mesma cor. Da mesma cor do feltro. Eu pego aqui a parte de dentro, abro um pouquinho. Eu vou deixar essa parte aqui como abertura. Sempre você escolhe uma parte para você deixar de abertura. Para poder encher. Então, eu pego aqui bem na partinha de cima, sem passar a agulha do outro lado. Não sei se eu consigo mostrar. E agora eu vou começar a minha costurinha. Sempre ajeita bem. E eu pego bem na pontinha de um e de outro. Como se fosse fazer um caseado, mas eu não passo por dentro. Vou fazer isso em toda a volta. Quando chegar aqui nessa parte, é por onde a gente vai encher. Para encher, eu tô usando enchimento acrílico, né? E eu uso esse palito aqui para ajudar para encher mais fácil. Eu fiz aqui com estilete algumas ranhuras aqui, ó.
No caso da mãozinha, quando eu termino ela, depois de cheio, é quando eu vou fazer aquele acabamento aqui. As marquinhas que tem aqui no molde, ó. Você pode fazer só com a linha, essas 3 marquinhas, ou pode fazer como eu fiz, que eu fiz com a tinta para tecido. Eu usei tinta preta para tecido e um pincel fininho e fiz as marcações. Pra sainha da mini, eu usei o feltro vermelho mesmo. E para fazer as bolinhas, eu usei essa tinta aqui 3D, que ela já tem esse biquinho aplicador. Fui só marcando, fazendo as bolinhas de acordo com o jeito que eu queria. Eu fiz também as bolinhas depois que eu costurei e enchi. Pra roupinha do Mickey, a gente também costura normal. Depois pode fazer um risquinho aqui, conforme o molde também, ou não. E eu colei 2 botões, usei essa cola aqui, a cola universal, ou você pode usar cola quente. Coloquei 2 botões preto. Pro sapatinho da mini, ficava muito difícil para mim conseguir fazer a pintura. Então, eu recortei um pouquinho o molde, fiz uma abertura nele aqui. Eu coloco por cima. Faço uma marcaçãozinha aqui, aonde eu quero, pode ser com a caneta ou com lápis, aonde vai ser a voltinha do sapato dela. Essa partinha maior aqui, eu recortei num outro, desenhei separado e recorto no feltro preto. E daí eu colo aqui. Ou era assim, Mas antes de tudo eu risco com o lápis primeiro, ou caneta. Daí que eu colo essa parte e faço aqui com tinta. Essa parte eu faço antes de costurar o sapatinho. Eu, com um pincelzinho fino, eu risco aqui e costuro. Geralmente eu deixo a abertura para encher aqui, mas você pode ver onde você se adapta melhor. Pro sapatinho do Mickey, também tem uma marcação aqui, conforme o molde, que é preto. Mas como é um risco bem fácil, eu não marco nada, eu só venho com a tinta também e faço. Pode ser colado um pedacinho de feltro, mas eu acho muito difícil ficar cortando esses pedacinhos, acaba ficando feio. Então, eu prefiro fazer com a tinta e faço 2 risquinhos aqui, de preto. Então, acho que é só isso. Depois de aprontar todas as partes do feltro, a gente vai colar nas mãozinhas da mini um lacinho. Eu tô usando essa fita aqui de cetim, que eu já comprei assim, com bolinhas. Eu só dobro. Essa parte vai ficar pra trás. E com linha de costura, eu dou uns pontinhos aqui. Calcula mais ou menos o meio, faço um alinhavo. E puxo e arremato. Dou mais uma laçada e puxo de novo. Depois de pronto o sapatinho é que eu colo nos 2 sapatinhos. Um direito e um esquerdo, geralmente. Uma mão direita e uma esquerda. O lacinho também vai na saia e na mãozinha. Bem na parte de baixo aqui da mãozinha, depois de pronto, eu também coloco um lacinho. Então, ao todo, para essa guirlanda, eu usei 5 lacinhos. Agora, a gente só vai vir colando. Antes de colar definitivo, eu gosto de colocar para ver como é que vai ficar primeiro. Agora é só colocar a cola quente. Vou colar todas aqui e já volto.
já comecei a colar aqui as bolinhas. Eu tô usando essa pequenininha aqui, porque eu queria nessa cor aqui, que é pink. Mas fica melhor com a bolinha um pouquinho maior. Ou algum outro detalhe que você tiver por aí para poder colocar na sua guirlanda. Então, eu tiro essa parte aqui, é só desencaixar, é bem fácil, ela vem só encaixada. Que essa parte aqui a gente não usa, vou usar só as bolinhas. Só ir colocando cola e posicionando onde você quer. No pacotinho vem 12, você pode colocar todas, ou pode colocar menos ou mais, depende do seu gosto. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.